Olá, meus queridos, um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. E eu quero, nesse vídeo aqui, de uma forma breve, só trazer atenção a um assunto que me veio à mente agora, recapitulando alguns episódios, que não saem da nossa mente, né? Os episódios que aconteceram alguns tempos atrás, que envolveram alguns embates que aconteceram no corpo de anciãos, na época que eu servi no corpo de anciãos por quase 20 anos, e algumas dessas coisas foram muito perturbadoras em virtude de algumas instruções que eram dadas nesse manual aqui, ó. Esse manual dos anciãos aqui, deixa eu ver se eu acho o manual antigo. O manual mais antigo era o KS 1961. Esse aqui era o pastoreio e o rebanho de Deus, né? É isso? Prestar atenção a vós mesmos e a todo o rebanho. Esse aqui era o manual que eu comecei a utilizar na época que eu fui designado lá no início dos anos 2000. E aí em 2010 nós tivemos um ajuste e aí saiu esse novo Manual dos Anciãos, que é o KS10. Pastoreio. Agora tem um mais novo, né, que é o SFL. Bom, mas nessa época que teve alguns conflitos lá no Corpo de Anciãos, o manual em vigor era esse aqui. E esse manual tinha instruções muito deturpadas com respeito a conceitos bíblicos, principalmente se você for olhar assim, de um ponto de vista lógico, de um ponto de vista humanista, dentro da nossa sociologia, para quem estuda um pouco sobre comportamento social, né, antropologia, assim, o envolvimento das classes, da sociedade em geral, você vai ver que certas regras, certas doutrinas, entram em choque com aquilo que é decente, com aquilo que é moralmente correto, dentro de um ponto de vista de maiorias. Não estamos falando nem do ponto de vista bíblico, porque já é absurdo. Quando você compara o que é dito aqui com o que está na Bíblia, então é muito mais absurdo ainda. Nessa parte aqui do livro Pastoreio e Rebanho de Deus, tem uma parte no capítulo... Capítulo que fala sobre a designação e remoção de anciãos, que no livro novo é o capítulo 8. Nesse livro aqui, já é o capítulo 3. Designação e remoção de anciãos e servos ministeriais. Nessa parte aqui tem um detalhe muito importante. Por quê? Porque se fazem certas perguntas cujas respostas poderiam ser bem comprometedoras. Quer ver só? Ó. Bem, nessa parte aqui do capítulo 3, sobre a recomendação e a desqualificação de certos anciãos, olha essa pergunta aqui, ó. Apoiar tacitamente o casamento de um cristão batizado e uma pessoa que não é batizada. Quer dizer, se uma pessoa interessada começa a se associar e ela se torna um publicador não batizado, mas não é batizado ainda, mas é simpatizante, vai à reunião, vai ao serviço de campo, mas não é batizado ainda, e ela decide se casar com alguém que é batizado, e um ancião apoia isso, ou dá o discurso de casamento, ou vai no casamento dele, na festa, na celebração, ele deve ser reavaliado. Ele deve ser reavaliado porque ele começa a ser encarado como alguém que não é exemplar. Agora, essa pergunta feita aqui na página 38, parágrafo 19, ó, se um irmão designado confessar que no passado cometeu pecado passível de desassociação ou se isso for descoberto. Então, se ele confessa que cometeu adultério lá no passado, ou pecados piores aí que você pode imaginar, crimes absurdos, o que deve ser feito? O corpo de anciãos talvez decida que ele pode continuar servindo como ancião, servo ministerial, se o seguinte for verdade: a imoralidade ou outra transgressão grave não ocorreu recentemente. Tipo, a imoralidade, o crime que ele cometeu, foi há uns 10 anos atrás, há poucos anos, e ele está genuinamente arrependido, reconhecendo que deveria ter confessado o pecado imediatamente. Pode até ser que agora, com a consciência pesada, ele tenha confessado seu pecado e procurado ajuda. Ele serve fielmente há muitos anos, tem evidenciado as bênçãos de Deus e é respeitado na congregação. Se o pecado ocorreu antes de ser designado como os anciãos servo ministerial, os anciãos terão de levar em consideração o fato de que ele deveria ter mencionado
esse possível impedimento quando lhe entrevistaram. Ou seja, então se ele já é designado e cometeu um pecado e confessa, ele pode continuar sendo ancião, sem problemas, desde que os anciãos entendam que ele está arrependido e que o pecado dele, ou o crime que ele cometeu, foi há muito tempo atrás. Isso aqui foi tão perturbador na época que eu escrevi perguntando sobre. Eu fui criticado, muito criticado pela sede, por Betel, pelos viajantes, pelas minhas cartas, escrevendo, questionando essas regras. Então imagina só, um homem, até chegar ao SFL, depois disso, essa regra valia. Um homem era criminoso, ele confessa que ele cometeu um crime, que também é um pecado. Mas ele está arrependido, ele pode continuar sendo ancião, porque os anciãos entendem que ele está arrependido. Irmãos, qual a gravidade disso? Vocês sabem qual é a gravidade disso, vocês entendem do que nós estamos falando aqui. E isso era uma coisa tão terrível e não foi suportável. Não foi suportável permanecer de bico fechado no meio de um corpo de anciãos que era conivente com esse tipo de conduta. Daí, então, muitos questionamentos, muitas cartas e muita pressão em cima por causa dos viajantes e dos anciãos fanáticos. Resultado, eles precisaram me difamar. Eles precisaram manchar minha reputação perante os irmãos. Alguém que era respeitado no circuito, né? Os irmãos gostavam de mim. Não que eu buscasse isso, né? Nenhum tipo de adoração, nem nada. Mas como eu tratava todo mundo muito bem, e as pessoas se sentiam muito à vontade comigo, gostavam das minhas palestras, dos meus discursos, das minhas considerações, da minha dianteira no serviço de pregação. Então eu era muito bem quisto no circuito, em outros circuitos, mas os anciãos precisaram manchar a minha reputação para descredibilizar as minhas colocações. E essa desonestidade é uma das ferramentas fortes usadas pela organização para poder apagar, diminuir, dirimir a força da verdade daqueles que expõem as falhas dessa organização. Eu queria então compartilhar com vocês mais essa experiência aí. Forte abraço aí, até os próximos vídeos.